Olá, sou Alexandre Cacher Moreira, engenheiro, professor, especialista em NR10 e para o dia de hoje eu trouxe o seguinte tema: NR10, equívocos ainda cometidos, né? Estudo de casos acontecidos, segurança está sendo atendida, ainda precisamos afinar nossos pensamentos e nossas atitudes. No último vídeo eu toquei em algumas ações equivocadas da equipe de segurança, não é só a equipe de segurança, né? Nós todos precisamos aprender, né? Estamos aprendendo, estamos em fase de aprendizado, né? Éramos de um jeito, né? Dá para continuar do mesmo jeito, né? As exigências regulamentadoras, NR01, NR10, seus pares, né? Trazem exigências que nós temos de cumpri-las, queremos ou não, é assunto de força de lei, né? É força de lei. Sempre houve uma forma de trabalhar, né? E trabalhar aí é um verbo coletivo, né? Pensar, contratar, conversar, estruturar, comprar, fazer, exigir, fiscalizar, emitir, etc. E todos os fazeres que a prática profissional naturalmente exige no cumprimento dos seus deveres do dia a dia, né? Então nós sempre tivemos uma forma de trabalhar, né? E na área técnica, é verdade, né? E será que as exigências e principalmente as suas decorrências, né? Queria chamar a atenção aqui para as decorrências, né? O texto da NR10 é bastante curto, mas quando você entende o texto e entende que é para garantir segurança e saúde dentro do ambiente legal, você tem várias decorrências, né, que não estão escritas, mas estão é, es, implicitamente explícitas, né? Né? Principalmente suas decorrências, são possíveis de serem cumpridos adequadamente, né? Trabalhando, pensando, raciocinando, fiscalizando, contratando, como trabalhávamos, como nós fazíamos, né? Por exemplo, na década de 90, né? Então, adequadamente eles chamaram atenção, né? Porque se você ainda está no pensamento de que NR10 são itens a serem cumpridos, né, nós já tivemos bastante oportunidade de discutir isso. É uma visão muito equivocada, muito pequena, muito rasteira e sem nenhum benefícios em caso de acidente, né? Pode até, vamos dizer, fazer aí uma cena aí no fiscal do trabalho, no caso de uma fiscalização de situações normais, né, de não acidente ou de não morte, né? Mas adequadamente nós temos que garantir segurança e saúde, né? Então, será que as exigências, né, são possíveis de serem cumpridas de forma adequada, da mesma forma que a gente trabalhava, né, antes da NR10 de 2004, né? Essa videoaula pontuou algumas cenas que mostram de que precisamos, né, de uma postura diferenciada, da qual até então vínhamos trabalhando, com certeza precisamos, né? Estamos nos mudando suficientemente? Com certeza estamos mudando e com certeza há caminhos ainda a serem percorridos, né? Trecho introdutório do relatório de inspeções autorizadas de minha autoria, né? Isso eu já fiz há mais tempo e, na realidade, nesse momento eu estava querendo, foi na parte introdutória, né? Sensibilizar ali o cliente, né? É um pequeno trecho que eu escrevi. A adequação à NR10 exige como um fator básico para que o trabalho possa lograr êxito uma mudança de paradigmas, que envolve tanto questões organizacionais, departamentais, técnicas, de conhecimento de segurança, de postura operacional, de comportamento pessoal, de envolvimento de setores não técnicos, de cooperação entre os diferentes colaboradores, de participação de fornecedores e de clientes, né? Isso eu não escrevi tirando da minha cabeça. Eu escrevi vendo, né, as situações de equívocos, né, de conflitos, né, entre vários setores, várias, digamos, partes, né, da organização, algumas, inclusive, quase chegando às vias de fato lá, né, quase o departamento declarando guerra ao outro, né? Quer dizer, é muito difícil a gente trabalhar assim e conseguir garantir segurança e saúde, não é? Né? Até para ler a NR10 há de se mudar, né? Lembrei a primeira vez que eu li a NR10, foi lá por
por volta de 2004, né? Minha primeira leitura da NR10 foi por volta de 2004. Né? E olha, o campo estava exigindo os documentos de solicitação de propostas, né? Então, o cliente emitia lá um documento, solicitava a presença para a gente emitir uma proposta, e no meio lá do escopo tava frases curtas, né? Frases curtas, né? É obrigação do contratante cumprir a NR10, né? O serviço tem que ser feito observando a NR10, de acordo com a NR10, né? É uma frase muito curta, fácil de escrever, já que a NR10 é obrigatória, então a gente coloca, nós que somos de compras, colocamos essa frase, né? Mas o próprio cliente não sabia traduzir, né? Essa pequena frase em aspectos práticos, né? E que é isso exatamente no meu fornecimento, né? Então, os aspectos para a contratação que está perto de efetivar, né? Era volátil, pegava um texto, estou instalando um quadro, o que esse texto tem a ver com instalação de instalação de quadro, né, na NR10? Não fala desse assunto aqui não, né? Então, é muito longe, né? A nossa forma de pensar e de agir naquela época, né? Com relação às exigências da NR10. Possível atender até a mínima condição. Nem o cliente sabe o que está pedindo, né? Imagina eu que estou fornecendo, né? Tem uma cena mais ou menos dessa época muito interessante, né? Então, chamaram a gente, né, e outros fornecedores, 5 possíveis fornecedores, para a prestação de um serviço. Uma firma aqui na Grande Belo Horizonte. Né? Então, na sala de reunião, estava lá umas 10, 12 pessoas, né? E o cliente era um profissional técnico, né, da área técnica, explicando o escopo, o que ele estava querendo, e aquele silêncio na sala, né? O pessoal ouvindo, prestando atenção, né? E estava nessa época de bombando a tal da NR10, sendo que ninguém sabia o que era a NR10 e o que se impactava aqui nos meus cursos da proposta que eu estava fazendo. Né? Então ele falou, e ele tocou apenas aspectos técnicos. Então tudo que ele falou, todo mundo ali entendeu. Né? Todo mundo entendeu. E já ia adiantado, quando eu levantei a mão e pedi a palavra. Assim, o escopo que você está pedindo é isso aí que você acabou de falar, é isso que está escrito, tá certo? Falou, claro, é isso mesmo. Eu falei assim, não tem nada de NR10 aqui no seu escopo não, né? Ah, ele falou assim, não, o próprio proponente já estava aflito com o pedido que ele não sabe o que era. Não, é só isso aqui, né? É só isso aqui, né? E foi um alívio na plateia também, todo mundo, e bom, e cada um contando casos aí das enrascadas, né? Que cada um se meteu ou que estavam envolvidos, né? Por exigências desse tipo, né? Tem que cumprir a NR10, né? A tradução prática disso, né? A tradução prática disso, claro, para a elaboração de propostas coerentes, né, condizentes, ficava muito difícil, né? Ficava muito difícil. Quando eu li a NR10, eu perguntava, está falando de mim, né? Está falando aqui do meu serviço, né? Tem a ver com o meu trabalho, né? Como é que é isso? E cada substantivo que aparecia lá era uma interrogação, né? Significa análise de risco, medidas de controle, né? Era um mundo, digamos, fantástico, né? Fantástico naquela época, né? Era como se eu estivesse tentando compreender um texto escrito em grego antigo, né? Sucesso total, né? Sucesso garantido, né? Então, até para ler, né, a gente teve que mudar posturas, né? Não, claro que não era exclusividade minha parte, né? Todos nós que estávamos na área técnica, fornecendo serviço, prestando serviço, fornecendo equipamento, a dúvida era, digamos, né, de todos, né? De todos, né? A situação ilustra a distância, né, entre o exigido e nossas então práticas de campo, né? As nossas então práticas de campo. Então, claro que tem que mudar, né? O tempo passou, a compreensão se faz mais clara hoje. As NRs são motivos
e referências para os diversos e variados contratos que hoje eu estabeleço, né? Todos eles estão envolvidos nas questões de segurança e estão envolvidos significativamente, né, nas questões de segurança. Significativamente porque são aspectos que afetam o orçamento do serviço, né? Então não dá para você deixar de lado. Então continuo trabalhando na engenharia? Sim, continuo trabalhando na engenharia, né? Só que agora não adianta trabalhar na engenharia, você tem que trabalhar na engenharia com segurança, né? Então tem sim um veio que, vamos dizer, chegou no campo da prática, que né, essa é muito antiga, né, de 79, a primeira edição. Mas vou colocar aí o marco de 2004, que é onde ela encontra efetividade, né, efetividade no nosso campo, nas fiscalização, né. Então, não tem nenhum trabalho mais a partir daí, né, e cada vez mais, e não tem o veio da segurança, né. De lá para cá, o que mudou? A Enéas é mesmo, tá? É o mesmo texto. Mas como é que é? Não consegui nem entender o que estava escrito, gente. Agora eu já tô fornecendo serviço, curso, né, adequações, relatórios. Né? O que mudou? Né? Mudou a minha compreensão, entendimento, raciocínio, forma de pensar, compreensão das responsabilidades, e não só eu, né? Todo mundo que está aí no mercado, todos que estão aí na área técnica, seja contratando serviço, seja fornecendo serviço, fornecendo equipamentos, estão nessa toada, né? Todos estamos aí aprendendo este veio da segurança, né? Não sou exceção. Temos dia a dia sendo situações impensáveis há alguns anos, né? Impensáveis há alguns anos. Né? E cenas ocorridas, né, das quais eu participei, fui autor e ator, né, que hoje são impensáveis, né? Sem exagero, impensáveis. Né? Impensáveis. Apesar das mudanças estarem ocorrendo, louvado seja, vamos ver algumas cenas que denunciam que essas mudanças ainda não foram suficientemente profundas. Isso é algumas cenas, né, que observadas em campo, situações ocorridas, né? Equipe distintas, né? Esse distinto está entre aspas, né? Porque é distinta para atender ego, né? Equipes distintas, né? Então tem um limite ali, né? Tem um limite, né? Aqui é meu terreno, ali é o seu terreno. Será que funciona, né? Equipe minha é minha, equipe dele é dele, né? Isso é frases ouvidas em campo, né? Durante levantamento de campo, né? As responsabilidades minhas são minhas, as responsabilidades dele é dele, né? Normalmente falado em bom de bravata. Minha responsabilidade é minha, a dele é dele, ele que se vire, né? Coisas assim. E ele é companheiro da mesma firma, tá? Só que é de outro departamento, outra equipe, né? Vá conversar com quem lhe contratou. Levantamento de relatório. Você tem que fiscalizar ou inspecionar a instalação toda. O que importa a responsabilidade operacional daquela. Nós precisamos, né? E ele chegar, porque o departamento era do fulano, não. Isso é coisa do ciclano, vai lá resolver com ele. Não vou dar colaboração, não. Já ouvimos isso muito, né? Está cada vez menor nesse tipo de postura, mas ainda se encontra. Ainda se encontra, né? Cara, eu lembrei da música de qualidade miserável, né? Ainda bem essas músicas que fogem, né? Ado, cada um no seu quadrado. Era um vídeo, né? Com pessoas exóticas, 2, 3 pessoas, e com um quadrado no chão, e cada um dançando no quadrado, tinha vários comandos, né? É muito, muito louco, né? Será que é possível saúde no corpo humano, onde o coração não tem nada a ver com o fígado, não quer saber nada do fígado, o baço não está nem aí para o sistema linfático, né? O sangue circulando não quer saber do estômago, né? Será que é possível, né? Será que é possível? Será possível garantir segurança e saúde, né? Onde cada um olha apenas para sua mesa? É muito difícil, né? Eu já visitei uma firma, a firma em si é grande, mas essa instalação específica, eles têm várias instalações no Brasil todo, né? Então tinha um escritório, né?
e tinha a técnica de segurança, era uma mulher, e tinha o cara, um técnico, né, da parte técnica, eles não se conversavam. O mais interessante é que a mesa era lado a lado, no mesmo ambiente, tá? Mas, por sorte da arquitetura, tinha uma coluna do prédio que passava entre a mesa dela e a mesa dele, coluna larga, sabe? Então não precisava, apesar das mesas estarem quase justapostas, não precisava olhar a cara do outro. O que falava, o outro nem ouvia. É uma coisa infantil, né? Uma coisa sem a mínima condição de sinergia, de, né, um colaborar com o outro. Né? Como é que vai? O assunto é amplo, profundo, não simples, complexo, né? Garantir segurança e saúde. Quer dizer, a gente não precisa arrumar complicativos. A missão já é complicada o suficiente, é ou não é? Né? Não precisamos ajuntar, né? Desfavoráveis. Né? Desfavorável. Recebi um vídeo tem muito tempo, não de um filósofo, cientista, né? E falando sobre complexidades, né? Sobre complexidades, afirmando que toda complexidade apenas se mantém devido à participação colaborativa e humilde. Ele usou essa palavra, né? De cada pequena partícula. Né? Quer dizer, o nosso corpo, por exemplo, né? Uma complexidade, né? Construída por várias células, e células bastante distintas, mas uma célula no corpo humano ele tem o potencial de compor qualquer tecido, e ele, em algum momento, dentro de algum esquema, uma proposta, ela resolve, né, se tornar, por exemplo, uma célula de pele, e, portanto, ele abre mão do potencial que é amplo dessa célula e, humildemente, daí vem que o palestrante usou essa palavra humildemente vai cumprir a função de uma célula da pele do cidadão. E ele cita vários casos, né, que a natureza, a complexidade só se mantém pela colaboração das partes. Né? E entra na natureza humana, né? Fala assim, olha, egoísmo, meu lado, seu lado, não quero saber de você, só na natureza humana. Só na natureza humana. Né? A não colaboração, a arrogância, né? Arrogância, né? Só na natureza humana. E ele ainda completa assim, fala assim, do ponto de vista de saúde, a humanidade é um paciente, né, à beira do colapso. Tá? Nos últimos dias de vida, está no CTI, a vida por um fio, né? Porque é tanta desorganização e descolaboração que é muito difícil a complexidade se manter com saúde estabelecida e produzindo. Esse é um vídeo que eu recebi do YouTube, o assunto não era técnico, mas também não deixa de ser, né? Aqui um trecho de um relatório técnico de inspeções atualizadas, minha autoria, isso foi feito em 2010, onde, né, no ambiente lá tinha esta questão de equipes distintas, mas com muita força, uma firma muito grande, atividades muito plurais, né? E muitas pessoas, né? Muitos egos, né? É bem verdade, isso aqui é trecho que eu escrevi no relatório, né? É bem verdade que a diversidade, a quantidade, a especificidade das tarefas demandadas pela planta recomendam a separação e delimitações de responsabilidades entre diferentes equipes técnicas. A estrutura tem que ter, claro. O assunto não é ter uma responsabilidade, uma equipe. Né? O operacional do dia a dia já recomenda, a bem da maior operacionalidade, a bem da maior economicidade, né? Que existam equipes distintas, com responsabilidades distintas, sem problemas. Né? Essa separação deve se limitar aos aspectos da prática do dia a dia, não deve se estender aos aspectos de segurança, nem tampouco ser empecilho para que as diferentes equipes possam trabalhar de forma unida
coesa e colaborativa nos aspectos tocados pela NR10. Quais são os aspectos tocados pela NR10? A organização toda. Eu estou falando todo mundo. O porteiro tem a ver com a NR10? Claro que tem. Segurança patrimonial tem a ver com a NR10? Claro que tem. Né? Todo mundo tem a ver com a NR10. Né? E fica muito difícil acreditar que na separação você vai conseguir atingir algum objetivo tão complexo, né? Que é o caso de garantir segurança e saúde. Precisamos melhorar, com certeza, né? No caso de acidente de trabalho, isso eu prosseguindo no meu relatório, né? No caso de acidentes na instalação, o Ministério do Trabalho, bem como os demais órgãos e entidades pertinentes ao fato ocorrido, né? Que não chegar só a autoridade do trabalho, né? Chegará lá o Ministério Público, chegará a Polícia Civil, principalmente em caso de mortes, né? Nós já conversamos sobre isso em alguns vídeos. Né? Então, as autoridades enxergam a instalação como uma só entidade, com responsabilização pessoal de todos os envolvidos, seja pela ação, seja pela omissão, frente aos fatos ocorridos. Então, não adianta você ficar de mimimi. Né? Se o circo pegar fogo, todos estão debaixo da lona daquele circo. Né? Todos estão debaixo da lona daquele circo. Então, para que orgulho? Colaborar um com o outro, não é? Colaborar um com o outro. Outro aspecto, né, que eu vejo equivocado, desatualizado, vamos dizer assim, né? Que cliente exige, eu forneço, né? Uma postura, uma posição, né? Sempre foi assim nas relações comerciais, né? Afinal, o cliente tem sempre razão, né? Tem essa máxima, né? O cliente tem sempre razão, né? Será mesmo? Nos dias de hoje, nas questões técnicas e de responsabilidade estabelecidas, declaradas, explicitadas e exigidas e fiscalizadas. Vou falar aqui de comércio de automóvel, da venda ali na esquina, né, fábrica de tecido, né, a venda de roupas, não vou falar disso, estou falando das atividades técnicas dentro da indústria. Né? Será mesmo, nos dias de hoje, as questões técnicas e de responsabilidade, que o cliente é a minha referência? Vou mudar um pouco a frase, é minha única referência? Como se portar quando o cliente está equivocado? O cliente é equivocado. Aconteceu com um participante da minha equipe. Ele estava em viagem, fiscalizando várias instalações do cliente. Né? Chegou em determinada, o técnico lá estava querendo saber como estava a captação da SPQA. Convidou o meu colega para subir numa escada de marinheiro, sem equipamento nenhum, né? Para ver como estava a instalação da captação. É muito equivocado. Meu colega até chegou a pegar nesse caso e falou assim, não vou fazer isso não, que isso? Eu trabalho em altura, né, sem equipamento, mas não é só isso. Chega lá e ele fala que tá bom, vamos lá imaginar. A captação tá bom, aspectos visuais. Está de acordo com a norma técnica? Está de acordo com o projeto? Ele não sabe responder. É um trabalho de engenharia. A norma técnica pede inspeção, atualmente 6 meses, ou anualmente, dependendo do tipo da instalação. Não foi executada, tem que ser executada. Tem que ser executada e registrada. Você imagina que o meu companheiro vai lá em cima e desce e fala assim, tá bom. O que isso ganha? O que o cliente ganha com isso? Trata uma inspeção do fiscal do trabalho, eu leio a SPDA, tá bom. Tá bom? Tá. Quem é que disse? O colega do Alexandre aqui, que teve que subiu, falou, tá bom. Tá bom segundo o quê? Quais os critérios? O que é bom? Né? Quais são as referências normativas? Cadê o relatório de inspeção? Então, o cliente que está pedindo para você dar uma olhada lá está equivocado. E aí você vai lá subir, correr o risco, trabalho completamente inadequado. Então, claro que nós temos o cliente, claro, temos o cliente, o que ele está querendo, mas nós não podemos, né, nos sustentar apenas por ele, né? Como se portar quando o cliente solicita algum escopo que comprometa a sua responsabilidade?
né? Pediram um orçamento, eu fui na firma, questão de aterramento, fiz uma inspeção lá, né, do que era o tamanho, o que tinha de documentação, para eu avaliar, né, equipe e homem-hora de para fornecer o serviço, né? Aí depois que eu fiz o levantamento, as anotações, está bom, eu te mando a proposta. Mas está bom ou não está? Está bom ou não está? Né? Falei, eu não sei dizer não. Eu preciso fazer medição disso, daquilo, valor de resistência. Você tem várias malhas, elas estão conectadas, não estão. Preciso de inspeção, então preciso de homem-hora aqui, né? Preciso fazer. Porque eu não vou emitir um parecer irresponsável. Aí eu não falei, né? Está subentendido. Eu, como pessoa jurídica, eu, como pessoa física, tenho responsabilidade em solo nacional nos assuntos de engenharia nas barras da lei. E eu não vou fazer isso que você quer, um palpite. Sim, vou emitir um documento, um relatório, falando o que eu constatei com os dados levantados, registro fotográfico, data, horário, as referências normativas que eu vou me basear para falar o que eu tenho de falar lá no relatório, não aqui em campo. Como é que você vai atender o cliente, responder a pergunta dele? É complicado, né? Porque eu não posso me desresponsabilizar nos assuntos de engenharia. O que eu fiz, a responsabilidade está grudadinha, né? Grudadinha, né? Como se portar quando o cliente acredita, mas não escreve, né? Casos dos volumes protegidos, né? Eu estava lá fazendo uma prospecção para fazer um orçamento, né, de SPDA, né? E o cliente que me recebeu, confesso que eu não sei qual que era a intenção dele, sabe? Às vezes me pareceu que ele estava querendo que o orçamento ficasse mais barato, sabe? Então ele começou a cortar os detalhes. Falei, essa certificação não precisa não, porque aquela outra ela é mais alta, então já está... Então a pessoa tinha alguns princípios do SBDA, né? Já está dentro do volume protegido, ali também não precisa por causa disso, não sei o quê, papapá. E foi assim a visita, né? E ele cortando do escopo, né? Segundo o entendimento dele, né? O que ele acredita, né? Eu falei, veja só, isso tudo que você falou, eu posso até falar e documentar, depois que eu fizer os cortes, qual que é o nível do SPDA, qual que é o raio da esfera, fazer os cortes, ver aonde que está pegando a esfera rolante, conforme o anexo lá da 5419, né? Isso aí pode até ser, mas eu não vou afirmar, eu vou documentar. Mas se você acredita que é isso mesmo, e você não quer que eu coloque isso no meu escopo, você, por favor, escreva isso. Isso tudo que você me falou, escreva, faça uma arte e coloque esse documento dentro do seu prontuário de instalações elétricas. E se o fiscal do trabalho chegar aqui, ele vai pedir os documentos do SPDA. E aí está lá o seu documento falando que ali não precisa por causa disso. Eu posso até chegar à conclusão que ali não precisa de captação e de descida. Uma vez por causa disso, conforme o item tal, e o item tal, cida tal, e eis que aqui está dispensado de captação e descida. Eu posso até chegar a essa conclusão que você está falando aí, né? Mas documentado, né? Documentado. Então aí, um cliente desse, como é que é? Você vai na onda dele? Não tem jeito. Você vai se estrepar. Você vai se estrepar. Né? Se o cliente exige bem menos que as normas técnicas, né? Não precisa de memorial, não precisa de material, não. Aqui eu tenho pessoal de compras, é bom, já tem aonde que compra. Eu vou lá para Vitória do Cabo, a gente compra, né? Ô, gente, que é isso, né? Na realidade, existe uma lei falando que você tem que obedecer normas técnicas. Então, você faz o seu projeto conforme norma técnica e registra no memorial descritivo toda a perfeição, a adequação do seu projeto às referências normativas. Eu falei de cliente, nesse pensar aí? Não. O cliente está precisando desse serviço. O Estado brasileiro está me cobrando. Como é que eu tenho que fazer? Então, tem que dar satisfação.
ao Brasil, né? Satisfação ao meu diploma de engenheiro, né? O avô era médico, formado em 1927 pelo UFMG, né? E o atestado médico dele, todos, né? Vi vários, ele começava assim: atesto, vírgula, sob a fé de meu grau, vírgula. O que é sob a fé de meu grau? É por eu ser médico, reconhecido em Estado brasileiro, e, portanto, o meu título tem a fé pública de que eu sou médico, eu estou dizendo isso aqui dentro dos limites da lei. Então, não dá para você apenas se referenciar ao cliente, não é? Veja um relatório técnico de inspeções autorizadas de minha autoria, né, sobre esse assunto, né? A NR10 revisão 2005 possui características e imposições diversas que nós, engenheiros e técnicos, que trabalhamos há anos nas questões de projeto, instalação, de manutenção, de ampliação, de adequação e demais serviços que se relacionam com a energia elétrica, nunca atentamos ou das quais nunca fomos exigidos. Olha o que eu estou falando. A revisão da NR10 possui características e imposições que nós nunca nos atentamos e nunca fomos exigidos. O que eu estou falando? Não dá para a gente trabalhar como a gente sempre vem trabalhando. Não é isso que eu estou falando? Não dá para trabalhar. Porque as exigências são mais do que nós estamos acostumados. Eu concordo, né? Eu dou mão à palmatória. Eu sou também engenheiro brasileiro, né? Fui técnico enquanto estava fazendo a minha engenharia, formei em técnico, trabalhei como técnico. Então vamos lá. Uma vez que no exercício de nossa profissão estamos acostumados a pensamentos e práticas comungados, né? E, portanto, reforçados, referendados pelos pensamentos e práticas de nossos iguais, tanto dentro da nossa organização como fora da nossa organização. Então, nós temos um meio de comunicação, um meio de atendimento entre as partes, e isso atende. Isso atende aos nossos quereres, aos nossos entendimentos. Mas a NR10 está pedindo normas técnicas. Falei só um item. Então, reforçados e referendados pelos pensamentos, práticas nossos iguais, tanto dentro da organização como fora da organização, colegas de trabalho, colegas de fornecedores, colegas clientes, e reforçado pela pouco efetiva presença das entidades e órgãos instituídos de poder e dever de fiscalização dos trabalhos de engenharia. Né? Faço com pesar essa referência, né? Porque os conselhos trabalham muito, né? Uma atividade, uma presença muito significativa na nossa prática profissional, né? Mas, na realidade, está na lei que quem fiscaliza o exercício profissional são os conselhos, né? Conselhos federais, conselhos regionais, né? Então, a gente fiscaliza, mas nem tanto, vocês engenham, mas nem tanto, e a vida vai levando para frente, né? Tem uma cena de campo, né, com uma colega minha, fazendo um levantamento, grande levantamento. Em determinado momento chegou lá para o chefe do departamento lá, e essa área assim, isso aqui, papapá, ali, tem o projeto da instalação ali. Ele pegou umas plantas, as plantas, e abriu lá, né, os formatos. Aí ela olhou, ok, e o restante do projeto? Não, é isso aí. Ela olhou, assim, isso não é projeto. O gerente, irritadíssimo, falou assim, isso é o projeto. Ela olhou de novo, mas isso não é projeto. O gerente falou assim, esse é o projeto que nós temos. Quer dizer, documentos fora do que a legislação está pedindo atualmente. Né? Então, né, o cliente não é nossa referência primeira. Eu vou falar desta forma primeiro. Né? Nós temos as referências legais,
que nós temos que cumprir nas nossas tarefas técnicas, né? Eu acho que sim, né? Fulano, outra situação, né? Fulano sabe tudo dessa instalação, né? Fulano sabe tudo dessa instalação. Cada vez mais raro, né? Felizmente, tanto para a organização, para a estrutura, quanto até para o próprio profissional, né? Porque o ego fica inflado, né? Ele é a referência, ele é o mais procurado, ele é o conhecido de todos, né? O ego fica lá em cima, né? Mas, do ponto de vista de responsabilidades, né? É muito cruel essa posição. Cada vez mais raro, felizmente, tanto para a instalação quanto para o profissional, ainda se encontra aqui lá o dono da instalação, ou dos equipamentos, ou desse sistema, né? Já tive uma instalação no interior do norte, né? Onde não existia uma documentação. Não tive acesso a documentação nenhuma. Segundo o depoimento, lá não tinha. Vou falar aqui, vou fazer uma possível histórico. Né? Teve em algum momento lá para trás, na época da instalação, né? Teve documentos, os papéis, né? Em papel, isso se perdeu, ficou na gaveta de alguém, o tempo passou, a planta já mudou toda, né? Já teve acréscimos e ninguém liga para a documentação. Né? Não tinha documentação nenhuma. E tinha lá um eletricista, gente muito boa, bom relacionamento, fácil, mas ele sabia de tudo. Né? Tá tudo na cabeça dele. Né? Complexo, complexo. O cara desse não pode tirar férias, não pode tirar nem fim de semana. Né? Era muito comum nos anos pré-NR10, tá? 2004, tá? Não é porque a NR10 é muito antiga, é de 79, mas 2004, vamos dizer que ela ganha uma força de atenção, de fiscalização, de efetivação, vamos colocar assim, né, nos nossos campos. Mas era muito comum isso antes, né? O técnico fez um curso, acompanhou a instalação, ou teve mais contato com o técnico fornecedor, portanto sabe tudo daquele equipamento, do sistema, conhece a documentação, né? Trabalhei em firmas com sistemas bastante complexos, independentes, né? Então, a detecção de incêndio tinha o nome do técnico, que era o técnico da detecção de incêndio, né? O sistema de som era outro técnico. O sistema de no-break era outro técnico, né? Mas porque caiu o histórico, aconteceu, né? E aconteceu e está acontecendo, né? As questões de segurança ficavam no âmbito pessoal, no âmbito pessoal. Tomar cuidado com isso, né? Segundo a experiência de cada um, era assunto técnico. Né? Era assunto técnico. Com recursos disponibilizados segundo critérios da chefia imediata ou da sua capacidade de providências, né? Junto à hierarquia. Né? Então, era problema do técnico. Né? Problema do técnico. Já ouvi de gerente, ó, conversando sobre assuntos que a gente precisava, né? Na manutenção, aí ele olhou e falou assim, olha, isso não está previsto no orçamento, não. Tem outro assunto? Tem outro assunto para mim, Paulo? Dizendo, por favor, vai-me embora que eu estou com outros assuntos. Né? Era problema nosso, né? Problema da técnica. Né? Hoje em dia não, né? É da organização, né? Por força de lei, né? Muito bom, né? Muito bom, né? Agora, hoje em dia, né? Vamos ver se cabe esse fulano que sabe tudo. Né? Responsabilidade da organização. Ah, então, nessa cena que eu disse que eu procurei gerente, não, o gerente vai me procurar hoje em dia. Alexandre, como é que é isso? O que é aquilo que você está precisando? Como é que nós fazemos? Como é que cumpre essa NR? Né? Precisamos dessa ISO, como é que fica? Né? Estudar da organização, né? Documentação atualizada, disponível, item obrigatório, né? E é disponível a todos os autorizados, então está tendo prontuário, não está na gaveta de algum técnico, né? Procedimentos de trabalho, não existe intervenção sem procedimentos de trabalho. No procedimento de trabalho nós vamos detalhar tudo que será feito, aonde será feito, como será feito, né? Análise de risco padronizadas, então toda a nossa equipe conhece a análise de risco, sabe o que é isso, né? Treinamentos para autorização. Para você trabalhar nesse sistema, você precisa ser treinado nesse sistema, com esse procedimento, com essa documentação, com esses meios, né? Então, você veja que onde é que está aí o dono de tudo, né? Onde é que está aí o dono de tudo, né? Cada vez mais difícil, né? Ave rara. Medidas de controles conhecidas, divulgadas, praticadas, disponíveis, adequadas,
todos conhecem, todos sabem, é divulgado, né? Ferramentas e medidores previstos dos procedimentos, em plena condições de uso, inspecionados, testados, no que cabível, controlados, adequados para a instalação daquela prática, né? Ordem de serviço para intervenção no campo, né? E um baita de etc. Aí, né? Você veja que aquela pessoa centralizadora no equipamento, no sistema, é impossível, né? Nós até precisamos dele e queremos ele, tá? Para a gente fazer o nosso trabalho, né? Como é que você faz isso? Como é que você faz? Vamos documentar, vamos escrever. E aí começa a surgir os procedimentos de trabalho. São pessoas valorosas, né? São pessoas valorosas. Mas as exigências regulamentadoras, né, pedem muito mais do que isso. Pedem muito mais do que isso, né? Cabe ainda, hoje, a figura do dono da bola, né? Eu, quando era criança, tinha isso, jogava futebol, mas tinha o dono da bola. Ele que fazia o time, ele era o dono do time, ele era o juiz, tem mais, não pode desagradar ele não, porque senão ele coloca a bola debaixo do braço e vai embora para casa dele e acabou a festa, né? Acabou o futebol, né? Então não tem, né? Não cabe nessa figura, né? Bem, isso é o que eu preparei para esse encontro, né? Vamos fazer aqui algumas conclusões, reflexões, para terminar esse nosso encontro, né? A NR10, NR01, gerenciamento de riscos ocupacionais, um programa de gerenciamento de risco, né? São assuntos hoje explícitos na NR01, e que mesmo antes de chegar na NR01, ela existia de forma embrionária na NR10, né? Daí o incômodo tanto que essa NR10 causou e ainda causa, né, nas nossas instalações, nas nossas práticas, né? Mas as NRs, vamos colocar dessa forma genérica, exigem mudanças de paradigmas em todas as áreas e atividades fabris, todas, porque todos estão envolvidos, né? Todos estão envolvidos. Né? Então, são mudanças profundas, né? Muito já mudamos, né? Mas precisamos ainda afinar algumas mudanças. Então, vamos trabalhar, né, gente? Vamos trabalhar. A cooperação entre as diferentes e diversas partes da organização, departamento, equipe, tudo, atividade, serviço, etc., é aspecto possibilitador do sucesso nas gestões de segurança. É ele que possibilita algum sucesso nas gestões de segurança. Né? Ele não é fator absoluto. Tendo isso, você vai ter sucesso. Né? Mas ele é impeditivo se não houver cooperação entre as partes. Né? Cooperação entre as partes. Não pode haver colunas, né, do edifício entre as mesas dos colaboradores de diferentes departamentos. Não pode existir. Né? Além das exigências do cliente, claro, o cliente existe, tem suas necessidades, vai colocar suas necessidades, as necessidades dele. Temos de dar justificativo de nossos afazeres ao Estado brasileiro. E devo primar pelas exigências legais pertinentes nos trabalhos que eu estou empreendendo. E até de esclarecer o cliente, né? Se ele vier uma postura ou uma posição equivocada, não é? Claro, faz parte da boa convivência, né? As características do dono da instalação devem ser aplicadas a todos os autorizados a intervir na referida instalação, né? Eu brinquei um pouco com as palavras. A característica do dono de instalação é ótimo, mas que seja todo mundo, né? Todo mundo inteirado, informado, sabido, conhecedor, né? E ter um acesso às documentações, aos procedimentos, análise de riscos, medidas de controle, né? Excelente, né? Excelente. Então, o dono da instalação é um ser que vai, né, deixar de existir como pessoa física, né? Mas como referência que ele seja a todos os nossos colaboradores que estão autorizados a intervir em instalação elétrica. Né? Bem, isso foi o que eu preparei, né, para esse encontro. E na próxima quarta-feira, às 19h30, teremos, né, mais uma videoaula aqui postada. Né?